Olá, bom dia, amigos e amigas, né? Senhoras e senhores. Que Jesus possa nos dar sua bênção, né? Que a gente possa aprender junto aqui mais uma lição do Evangelho que vai nos ajudarmos a buscar esse interior nosso, a crescermos mais, verticalizando mais, né? Para nosso Pai, para mais Jesus, né? Para a equipe e o guia nosso. Vou ler um trecho de uma lição para a gente poder começar, do Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um tópico do capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Então, motivo de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, porque as vossas dores deste mundo são o pagamento da dívida de vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam um século de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes, por Deus haver conduzido a vossa dívida, permitido que saudeis agora, e que vos garantiria tranquilidade no futuro. Então está aqui a lição de consolação, do bem-aventurados os aflitos. Das bem-aventuranças, aqui tem um tópico falando do bem-aventurados os aflitos, a qual Jesus citou. E aqui a gente vai encontrar, dos amigos espirituais da luz, os guias da humanidade, um significado mais profundo dessa lição para o nosso cotidiano, para a nossa existência, para esta reencarnação. Então, nessa lição aqui, a gente vai ver que nós temos aqui um símbolo, né, um exemplo de duas mentes, né? Essa aqui é a nossa mente que está em aprendizado, desenvolvimento, né? E temos aqui o superconsciente, o presente, que é a vida atual da reencarnação, e o inconsciente, passado, onde está também reservado aqui as nossas ações boas e não boas das vidas passadas. Bom, nessas lições aqui a gente agora vai começar a ver as questões que a gente precisa se desenvolver para aprender. Teve uma lição que Paulo de Tarso citou bem assim: o que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o que eu não quero fazer, esse eu faço. Combati com bom combate. No final da vida dele, ele falou: combati com bom combate. O bom combate é essa questão das ações nossas que aqui no presente a gente necessita estar fazendo de melhor, fazendo para o bem. Então, quando a gente faz ações positivas, a gente vai ter o quê? Alegrias melhores nas vidas futuras, como aqui citou no Evangelho. Quando a gente vai fazendo ações negativas, essa vida futura vai ser mais difícil do que já está. Por isso a importância da gente não revoltarmos, mas buscarmos os consoladores, os amigos, nosso anjo guardião, nas nossas orações, os amigos que possam nos auxiliar a trazer para a gente luz, para a gente poder dali, do momento da vida presente, fazermos o melhormos, mesmo tendo muitas dificuldades, mas fazer o melhor, para não dificultar mais as nossas vidas, com as nossas ações futuras, as nossas ações atuantes, né, no decorrer da vida, né? Então, o que acontece? A mente aqui, primeiro momento, a gente vai ver que a mente essa mente nossa é a casa nossa. Então, a gente precisa saber que a nossa casa aqui, quando a gente sonhamos com uma casa, por exemplo, não é que a gente tem que comprar aquela casa, mas quando sonhamos a casa, observe se essa casa, no seu sonho, se está faltando reboco, falta janela, se falta porta, se falta piso, os acabamentos, se está faltando algo, a posição que está, a forma que está, o local que está, como é que está essa casa? Essa casa é a nossa mente, é a nossa casa. Então, se estiver faltando muita coisa, então a gente tem que fazer muitas coisas boas, muitas ações boas, para essa casa ter o piso, ter a janela, ter as portas, ter o acabamento, ter uma casa estruturada. É a mente, a estrutura da nossa mente. E esse trabalho é vem o quê? Ações nossas. Leituras edificantes. Colocar coisas boas na nossa mente. E também trabalhar isso também externamente, com ações boas. Palavras boas, edificantes, auxiliando uns aos outros. Auxiliando família, auxiliando casais.
que precisam de auxílios, né, de orientação. Então, cada um de nós vamos aqui ajudar uma família. Se eu faço uma coisa boa, cuido bem da minha família, por exemplo, então estou fazendo uma ação positiva. Nessa ação positiva que a gente vai fazer aqui, ela vai ser vai me transformando e vai também o quê? Me curando lá atrás de alguma ação que às vezes eu possa não ter cuidado bem das famílias anteriores. Muitas vezes a gente tem que cuidar de algo, de alguém que está dependente, né, da gente. Então, quando a gente vai cuidando assim, a gente vai fazendo as ações boas de cuidarmos. Não é abandonarmos, não é afastarmos. Como a gente teve o exemplo também de uma mente brilhante na Terra também. Que ele também ele teve um problema na sua vida, né? Teve um filho que era problemático e fez abandoná-lo, né? Então a gente não tem que abandonar, a gente tem que cuidar. Ao cuidarmos, a gente está fazendo o quê? Ações boas. Essas ações boas vai fazer o quê com a gente na vida passadas? No caso de culpa, curarmos de alguma questão lá do passado. A gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar uns com os outros, não é verdade? Então a gente vai criando mecanismos bons com as relações nossas. Então a casa nossa mental, ela tem algo que a gente tem que estar vendo, observando ela. Teve um irmão, quando chegou perto de Jesus, ele queria até atacar Jesus, né? Pedra de Jesus. Jesus perguntou, quem és? Ele respondeu que o nome dele era Legião. Então o que acontece? Aí Jesus naquele momento ali e tal, ele não fez nenhuma ação e conseguiu tirar aqueles irmãos todos ligados a ele. E levou, expulsou, né, e foi para os porcos que estavam ali por perto. Os porcos enlouqueceram, correram e caíram no abismo. Todos morreram, né? O homem até que estava cuidando dos porcos ficou até um pouco com raiva desse momento, né? Porque atingiu os porcos dele e tal, ficou ali com raiva ali, talvez ali naquele momento de Jesus. Mas aquele homem ficou curado da legião, ele chegou perto de Jesus, né, e falou, Senhor, deixa eu continuar a minha vida agora com você, seguir você. Ele falou, não, você não vai precisar, você não vai me seguir. Você vai voltar para os seus, para a sua família e dizer o que lhe acontecestes, né? O que foi que te trouxe agora essa nova vida, né? Que ele vai falar do testemunho dele, de Jesus ter curado ele. Então ele ia levar esse exemplo de Jesus para as suas famílias, para os seus amigos, para os grupos de qual ele convive. Então essa é a cura que foi atuada nele, foi feita aquela ação. Dali ele ia levar o exemplo. Então a gente tem que olhar a nossa mente. Às vezes a gente constrói a casa no local, por exemplo, que a gente sonha em uma casa no local, e às vezes o terreno é aquele terreno que vai se dissolvendo, né? Igual tem alguns países que vai se dissolvendo e daqui a pouco abre um buracão do nada, né? E cai tudo lá dentro. Então o que acontece? Às vezes a gente constrói uma casa no local que um terreno não é um terreno apropriado. Então a gente vai perder aquela casa, né? Aquela casa é o quê? A nossa mente. Tem que ver onde você está construindo a sua mente. Edificar a mente. Algo bom na nossa mente, né? Trabalhar algo positivo na nossa mente. Então aqui a gente vai ver os exemplos que a gente tem que atuar em nossa vida presente para poder curarmos do passado. Então vamos aqui buscarmos aqui se eu cuido bem da família, não abandono, vou tratar de mim mesmo em algum ponto. Isso é o quê? É o bom combate. É no decorrer da nossa vida atual. Esse é o bom combate. Há pessoas que têm assim um certo vício, uma certa dificuldades de pegar objetos, por exemplo, tal. Essa questão, se a pessoa não se policia, para quê? Qual a necessidade? Qual é aquela questão? Nenhuma, nem nada. É melhor você trabalhar e adquirir do que apenas pegar algo assim. O que acontece? É uma ação negativa que vai fazer. Essas ações negativas, elas vão cada vez mais lhe dominando a pessoa e ela não se cura. E ainda mais aquelas, é como se submergisse mais ainda a do passado. Mais dificuldade virá para a pessoa, mais sofrimento virá. Então o que temos que fazer? Policiar mais a nossa mente. Cuidar dela com leituras edificantes. Assim a gente vai cuidando, transformando, fazendo algo melhor para podermos curarmos de nossas próprias atitudes e ações para poder termos ações positivas. Se no decorrer das nossas ações, 100% delas, 80% é negativo, ela vai se predominarmos e a gente não vai conseguir sair dos vícios, não vai conseguir sair de certas questões que nos prendem.
como fossem prisioneiros. Então, o que acontece? Temos que ter o quê? Mais ações positivas. Muitas ações positivas. E essas ações positivas em vários pontos, em várias coisas que vai nos aparecendo para nós, e mais ação positiva vamos trazendo e fazendo, vai criando mais condições maiores. Daqui a pouco já não é mais 80% que é negativo, aí cai. Daqui a pouco fica 50%, vamos dizer meio a meio, mas ainda podemos cair sim, porque há algo que ainda a gente deseja ou atrai, ou algo assim mais, e a gente tem que policiar. Temos que como é que se diz, nos vencer, nos dominarmos as nossas próprias ações e atitudes que não são boas. Cuidar do pensamento. Então, quando ele fala, Paulo de Tarso, que o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, esse eu faço, é a questão da nossa mente. Então, a gente tem muitas variações no decorrer da semana da nossa mente. Ver o que a nossa mente passa no decorrer dessas horas todas, das 12 horas, das 14 horas, das 16 horas que a gente está ligado e trabalhando ou vivendo ou executando algo aqui no dia a dia, durante toda a semana. Santo Agostinho, em um momento da sua existência, né, quando chegava em casa, fazia uma reflexão do seu dia. O que foi bom, o que não foi bom, o que fez de bom, o que não fez bom no seu travesseiro. Aquilo que ele fez de bom, ele mantinha e continuava nas suas vidas no decorrer de cada dia, dando continuidade. E aquilo que ele não era bom, ele fazia o quê? Ele deletava, para não continuar repetindo. Então, o que acontece? Essa é a questão de nos trabalharmos. Trabalharmos em nós mesmos, nos curando. A mente tem que estar cada vez mais plena, cada vez mais saudável. Saúde mental. Mente sã, corpo sã. Então, toda uma questão que a gente tem que trabalhar é um processo de evolução nosso, de autoconhecimento, né? Autoestima. Então, assim a gente vai o quê? Cuidarmos da nossa mente, cuidarmos da vida nossa. Há algo que às vezes acontece porque temos certas culpas, né, do passado, e a gente não consegue às vezes ter a família, né? Então, o que acontece? Muitas vezes suponhamos que a gente vai fazer alguma ação também não boa, o aborto, por exemplo, né? Vamos falar do aborto em um único sentido. O aborto ele é muito amplo em vários sentidos, porque tem o aborto também que é natural. Esse processo natural, nos conhecimentos, nos livros espíritas também vai falar dessa questão. Às vezes é uma necessidade do espírito, né? Para a sua evolução. Porque a gente tem que dar valor. O espírito também tem que dar valor na sua reencarnação. Nós temos que dar valor à vida. Sempre dar valor às coisas que são do bem, de algo bom. Quando damos valor, somos ações positivas. Então não vamos sofrer consequências. Vai ser amenizado ou vai ser curada. Porque muito amor, os seus pecados lhes são perdoados. Então o que acontece? Nessas próprias ações nossas aqui, se no caso eu provoquei o aborto, né? Causei um aborto, é uma ação negativa. Essa ação negativa, e ela vai sendo, suponho que ainda vai repetindo ainda mais, e não vou logo me modificando, e ela vai aumentando e vou repetindo, o que acontece? Ela vai entrar no meu inconsciente. E na vida futura, que eu poderia talvez ter mais paz, mais tranquilidade, mais liberdade, igual algumas pessoas falam, não, deixa suas coisas para a vida futura, não precisa preocupar com nada da vida agora, atual, está enganado. Esta é a reencarnação melhor para você trabalhar as suas dificuldades, seus problemas. Na vida futura poderá ser ainda mais difícil, podemos estar até numa miséria maior, né? Podemos não ter algo que a gente poderia ter e sofrermos mais ainda. Então, se na vida atual agora, presente, eu criei o aborto, vou praticando o aborto, o que acontece? Nessa ação de praticar, ela cai para o inconsciente. Vai acontecer que na vida futura, às vezes vai querer ter filho e não consegue ter filhos. Então você vai tendo aquela dificuldade de ter e não consegue. Então o que a gente vai precisar para se curar, né? Para buscarmos uma transformação interior? Amar outros filhos, de outras mães e outros pais. Quando você já vai dar amor a outros filhos, né? Esse amor, você vai fazer o quê? Curar-se do passado. Curando-se do passado, você abre de novo a possibilidade de viver e ter o quê? A possibilidade de ter o quê? Essa misericórdia, né? De ter o quê? Vou te dar de novo a nova oportunidade. Porque você amou por muito amar, os seus pecados são curados.
Então a gente ganha de novo a possibilidade de novo de dar a vida, de viver a vida. Essa oportunidade, a gente, é pelo amor. Já vi casos, por exemplo, que às vezes a pessoa só adotou. Quando adotou uma criança, imediatamente ela passou a ter filhos. E teve muitos filhos. Então, todo é uma transformação nossa. Todos nós temos que trabalhar. Não há aqui ninguém em especial. E nem questão de julgarmos, que cada caso é um caso. Não podemos julgar nada. Nem podemos afirmarmos que isso está ligado a essa questão. Às vezes não. E nem sempre é. Então, o que acontece? O que a gente tem que ver e descobrir é aprendermos com nós. Todos os nossos sentimentos e todas as nossas ações. Quando a gente vai aprendendo conosco mesmo, o que é aquilo que eu faço me causa algum transtorno, me causa alguma questão, ou até culpa, por exemplo, então eu tenho que modificar o caminho, buscar o caminho do amor. Esse caminho do amor é a transformação do perdão. Teve um irmão que, quando chegou perto do Mahatma Gandhi, por exemplo, deu pão para ele. Coma esse pão. Você não pode morrer. Eu já estou condenado. Eu posso morrer, né? Já posso morrer mesmo, tal, que eu já estou condenado. E ele, não, você não está. Você não praticou no pecado. Você está ajudando as pessoas. Foi no momento que ele estava fazendo a meditação e o pessoal da Índia estava um pouco em conflito. E aí o que aconteceu naquele momento? Naquele instante ele falou assim, mas eu tenho uma cura para o seu problema. Que eu tenho algo para você, que você irá sair-se do inferno. Não precisará vivenciar, nem passar pelo inferno. Sairás do inferno. Ele falou, qual seria então a minha ação? Qual ação poderia fazer? E falaste, adote um casal de crianças que não tem pai e nem mãe, que são da tribo, né, de qual ele causou aquele mal, que ele tirou a vida de um casal. Então, de qual que ele tirou a vida desse casal, adote e cuide como sendo seus filhos, até ficarem adultos. Ama-os. Aí você não vai precisar mais de passar, não vai precisar de sofrer essa condenação. E aí ele buscou fazer isso. Então, foi o quê? Fazer uma ação positiva para poder transformar aquela ação negativa da culpa, para se curar-se de algo passado. Então, aqui ficou uma lição para a gente. Entendemos que a gente precisa sempre crescer mais, subindo para cá, descendo para cá e atuando no presente. Ações do bem e do amor com o nosso Mestre Jesus, com a equipe, né, trazendo para nós, nosso anjo guardião, buscando mais ainda interagir-se com as lições que vai nos trazer nas leituras edificantes, crescimento, autoestima, e melhorar nossa vida, trazer o perdão, perdoarmos e crescermos para podermos assim vivermos melhores. Essa aqui está uma mente eterno presente, é a mente que não tem nenhum pecado, né? Como a gente teve o exemplo de Jesus. Não tinha pecado. Tem uma mente o quê? Total. Essa mente aqui tudo vê. Vê o futuro como vê o passado, vê o presente. É uma mente que vê tudo. Ela não tem obstáculo nesse tipo de mente. É tão interessante essa questão da evolução, porque teve um momento que um dos apóstolos chegou para Jesus e falou, Senhor, olha que belos pilares, que belos templos, né? Que belos monumentos, bela arte. E Jesus falasse, em verdade vos digo, que não ficarás pedras sobre pedras. Quer dizer, o que ele quis dizer com aquilo? Que tudo aquilo ia cair. E realmente, 50 anos depois, né? O que acontecesse? 50 anos depois? 50 anos depois, tudo aquilo caiu. Teve um terremoto, naquela época, logo 50 anos depois dali, né? Que Jesus até passou, teve um terremoto e tudo aquilo caiu. Não ficou pedra sobre pedra. Então, o que acontece? Tudo a gente tem que trabalhar e observar a nossa mente.